Por que nós deixamos as pontas soltas? Por que a gente não resolveu as coisas no ano passado? Por que a gente não resolveu aquele mal que persegue a gente? Por que eu não consegui expulsar? Por que ficou aberta uma programação? Parece que um ano não acabou, pastor. Essa é uma pergunta apostólica e é uma pergunta de discípulos. Os discípulos vão perguntar para Jesus, depois de um fracasso, por que eles não conseguiram. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 9, e esse mesmo texto, ele é escrito numa outra visão, em Mateus, capítulo 17, é o mesmo texto. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. É muito comum manifestar esse espírito aqui. A pessoa fica muda. Onde quer que o apanho, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Olha que quadro horrível, gente. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha que não é bonitinho. O menino convulsionou, este caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca, um vexame. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. As pessoas estão discutindo teologia, posicionamentos filosóficos, teológicos. Crente fica endemoniado, criança fica endemoniada. Enquanto isso, tem um pai desesperado, buscando socorro, tem um filho aprisionado. A impressão que a gente tem é que é um quadro clínico, que é um problema médico, que você pode entrar ali com algum anticonvulsionante, mas o problema era um demônio. E a igreja vive como se isso não existisse. Como se os problemas que nós deixamos para trás fossem mais um problema que eu posso resolver na farmácia. Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo? Ele está vindo do monte, que a gente acredita que é o Monte Tabor, porque isso acontece em Nazaré, e o monte de frente. Nós tivemos lá no ano retrasado, é o Monte Tabor, ele desce do monte, é o Monte da Transfiguração, pronto. E as pessoas estão discutindo, Jesus, o que estão discutindo? Aí um homem no meio da multidão já encerra, o problema, pastor, meu filho, eu trouxe para os teus discípulos, tem um espírito que impede ele de falar. Eu pedi para os teus discípulos, eles não conseguiram. Aí Jesus, a presença de Deus, é impressionante, que ela já intimida, já coloca um inferno em polvorosa. Ele cai no chão, mas há uma notícia aqui. Desde quando acontece isso? Olha aqui, ó. Desde esse tamanho aqui, ó. Consagre seus filhos ao Senhor. O inimigo não tem pena da tua família. O inimigo não tem dó. Ele não tem compaixão. O inimigo, gente, ele não tem pudor nenhum. Não interessa se você é velho, se você é criança, se você é inocente, se você é fraco, se você está doente, está numa cama. Ele não tem pena. Ele é um assassino. Jesus diz, ele é homicida desde o princípio. Ele veio para matar, roubar e destruir. A história continua, a passagem continua dizendo, muitas vezes, olha como é que esse pai está sofrendo, muitas vezes, não foi um episódio localizado, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, um espírito de morte. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, você está doido? Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente, olha a resposta imediata do pai. Imediatamente o menino
O pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Gente, ele está vivendo um problema repetitivo, está entendendo? Esse problema do menino aconteceu ano passado, aconteceu ano retrasado, aconteceu no outro ano. Ele está vindo com isso, ele está carregando esse problema. Ele já não acredita mais em nada. Ele já levou no apóstolo, já levou no bispo, já levou no pai, no misenfio, pai de santo. Ele já subiu a escada, já deu 7 cabeçadas na cruz. Ele levou para o pastor, nada resolveu. Ele tem um problema aqui, ele tem uma incredulidade, me ajuda. Mas eu creio que Jesus pode fazer. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo. Não fez uma oração, vamos fazer uma oração. Ele repreendeu, sai, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou, presta atenção nessa palavra, violentamente. Há uma manifestação violenta. E saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou, ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seu discípulo lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsar? Qual é a razão da gente não resolver os problemas? Qual é a razão das perseguições? Qual é a razão das repetições? Qual é a razão das desgraças cíclicas que atingem as pessoas? Em primeiro lugar, é uma descrença insistente. Aqui, o contexto de Lucas 10, pega Lucas 10, 17, os discípulos voltam alegres, dizendo: Senhor, em teu nome até os demônios se manifestam. Aí Jesus diz: eu vi Satanás caído do céu como um relâmpago. 2 pessoas na Bíblia viram, a Bíblia diz que viram, Zacarias 3:1 e Lucas 10:18. Viram, não é ouviram, viram. Eu vi Satanás cair no céu como um relâmpago. Eis aí que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. Diga todo. As legiões, as falanges, todo o poder do mal, e nada lhes fará dano. Não precisa ter medo. Existe. Você crê que Jesus fala a verdade? Eu creio, mas não creio muito, pastor. Eu creio, mas acho que vou ter retaliação. Quer dizer, é essa incredulidade insistente que impede você e a qualquer um de vencer as trevas. Não me contaram, um pastor me disse, eu ouvi falar, eu estava num culto de oração, roubaram meu carro. Roubaram o teu carro, porque você tem carro. Jesus não diz? Diz ou não diz? Nós juntai para vós outros tesouros na terra, onde os ladrões roubam e minam. Fala ou não fala? Os ladrões não roubaram o homem que vinha de Jerusalém para Jericó? Lembra da parábola do bom samaritano? Roubaram. Ladrão, sempre tem. Aí você começa a achar que o mal te toca porque você é crente, que você está orando muito, jejuando muito. É essa mentira insistente, que provoca essa incredulidade insistente, que faz com que você não tenha autoridade. Qual é o problema aqui? É que a bênção de Deus, ela pode ser derramada dentro de uma casa. 1 Crônicas 13, tem uma guerra, que o povo de Israel perde a Arca da Aliança. Naquele tempo, Deus manifestava a sua glória entre os querubins. Era uma arca, uma caixa de madeira. Não é a arca de Noé, não, gente. Era uma caixa de madeira, folhada a ouro, pintada de ouro. Havia os querubins. E ali ele manifestava a sua glória, a sua Shekinah. Essa arca, que estava ali a placa dos 10 mandamentos, as 2 placas, o maná, eles guardaram o maná e guardaram aquela vara de Arão que floresceu. Essa vara, essa caixa foi roubada. E aí depois ela é recuperada e vai parar na casa de um homem que morava ali entre 2 grandes montes, logo no centro, Sião e Gerezim, casa de Obed-Edom, até hoje está lá. Assim ficou a família de Obed-Edom, ficou com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa, diga, a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. A presença de Deus, ela não te custa caro, mas ela te enriquece. Quando ele olha para cá, a presença de Deus, essa arca aqui
ficou 20 anos em Gilgal, e nunca houve bênção em Gilgal. Olha aqui, em Siló, em Gilgal não me faça perder a geografia. Mas ela chega na casa de um homem que crê, e abençoa. Tem lugares que você entra e fala assim, aqui está a presença de Deus, sabia disso? Você já chega, você fala assim, opa, tem algo diferente, você se encontra com Deus. Tem lugares que são perversos, sabia? Multimídia, está aí? Jó, capítulo 4, verso 15, olha só, olha como é que você percebe. Eu vou aqui fazer um intervalo aqui, um parêntese. Jó capítulo 4, um espírito roçou no meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Pastor, eu entrei aqui, eu fiquei todo arrepiado. Já aconteceu com você? Ou só aconteceu comigo isso? Pastor, vai lá, tem uma pessoa sofrendo lá, você tem que ir lá para expulsar aquele demônio. Aí você entra na casa, diz, Pai seja nessa casa, na hora as coisas caem. Isso é real. Aqui, ele sentiu uma presença, ele, opa, alguma coisa tocou em mim. Pior do que isso. Aí o corpo dele reage. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Bota o verso 16. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos, e ouvi uma voz que sussurrava. Olha que coisa. É a Bíblia Sagrada que está dizendo que isso é real. E há uma percepção maligna, pode voltar. Quando a gente fala, existe lugar de bênção, existe, mas existe lugar terrível. O Salmo 23, ali o rei Davi, escrevendo uma canção para Deus, ele diz, ainda que eu passe por um vale de trevas e um vale de morte. Tem lugares que você fala assim, tem alguma coisa errada. É um peso, você vai pregar fora de país, em algumas cidades, e eu vou. Na hora, um discernimento, isso não é uma qualidade para o pastor, não. É uma sensibilidade para todo mundo. Jesus, ele está caminhando em Cafarnaum, e aí uma mulher não toca nele, toca na roupa dele, toca no fiapo da roupa dele, e fala, opa! Pode parar, eu senti, diga sentimento. Eu senti que de mim saiu o poder. Sentimento. Quando a gente fala sobre o poder do inimigo, eu quero que você entenda isso. O inimigo é o líder do movimento sem teto, sem terra. Ele foi despejado. Gente, era um anjo que morava no céu, sabia disso? Ezequiel 18, 14, Isaías 14, 12, contam a dramática expulsão desse anjo. Ele era um anjo, ele foi criado em perfeição, mas ele se rebela por causa da sua beleza, do seu orgulho. Ele era tão perfeito, que ele falou, eu sou melhor do que Deus. Você foi ungido, um querubim, existem classes angelicais. Um querubim guarda a glória de Deus, um serafim guarda a santidade de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus, e sem tronos, principados, potestades, existem Jesus chama isso de tipo. Tem versões que dizem casta. Eu, na minha concepção militar, hierarquia. Ele era um querubim, e ele foi ungido, a unção, ela determina uma função. Ele foi ungido para proteger, para guardar. Lembra que eu falei que o querubim guarda a glória de Deus? Ele pega a glória de Deus para ele. Você tem que bater palma para mim, porque eu que sou bom, Deus nada. Eu que estou regendo aqui o coral do céu. Deus só é glorificado por causa de mim. É isso que ele diz. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade é o pecado que se torna saboroso. É quando você sabe que é pecado e não te incomoda mais. Porque você peca e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Deus me perdoa. O iníquo não. Ele peca e ele insiste no pecado e começa a achar que o pecado, e dizer para ele mesmo que o pecado não é mais pecado. Não, isso foi naquele tempo.
O livro do princípio, quer ler um livro de princípio, lê o livro de Gênesis. Não é um livro de ciência, não é um livro de história, é um livro de princípios. Os princípios estão ali. Não, vou quebrar o princípio. Então quebre. Mas você vai sofrer o dano e a consequência de você quebrar a lei. Aí a Bíblia diz, por isso eu lancei, aqui a palavra é expulsar. Eu lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras afogueadas. Ele morava no céu. Se você ler com calma, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, a partir do verso 7. Você vai ver que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos, eles batalham. Satanás, ele é jogado. Ele sai do céu, ele vem para a terra. Sabe o que acontece? Aquela guerra que era no céu, ela vem para dentro da tua casa. Por que nós não conseguimos expulsar isso? Qual é a razão? Existe, gente, escuridão. Eu sempre, quando eu quero ajudar uma pessoa legitimamente, tem gente que não quer ser ajudada. As pessoas me perguntam assim, onde está o diabo? O diabo está na escuridão. Judas 1,6 e também 2 Pedro 2,4 revela isso. Ele está aprisionado, encarcerado, algemado eternamente na escuridão. É por isso que ele é o príncipe das trevas. Ele odeia a Bíblia. Ele vai fazer de tudo para você desprezar. Você vai ter tempo para tudo na tua vida, para tudo. Você vai ter tempo para descansar, para se divertir, para trabalhar, para cuidar de filho, para cuidar da esposa, para cuidar do marido, para cuidar das coisas do vizinho, para cuidar da vida dos outros. Você vai ter tempo para fazer fofoca, você vai ter tempo para mentir, para roubar, você vai ter tempo para jogar bola, para fazer gol, para tomar gol. Você vai ter tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Ele não quer que você leia. Ele não quer que você conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. Ele não quer isso. Ele quer jogar um manto de escuridão em você. Ele habita nas trevas. Você está entendendo isso? E ele, tudo que ele vai combinar contigo, ele vai falar para você assim, ó, não conta para ninguém. Shhh, shhh. Calado, não fala nada. Se você falar, você vai perder. E esse segredo é que mantém as pessoas aprisionadas. Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Porque tem uma escuridão aí. Eu não consigo achar o buraco da fechadura para abrir a porta. A gente tem que entender que, quando esse texto, eu amo Levítico 14, porque ele traz a realidade da lei para dentro da casa da gente. E aqui, a Bíblia diz assim, quando alguém perceber que tem algum mal, tem uma praga dentro da minha casa, pastor, isso só pode ser praga. Tem alguma coisa, ele fala, tem uma maneira de você investigar. O dono da casa fala saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa. E aí você vai chegar lá para o pastor, para o obreiro, para o intercessor, para o capelão. O sacerdote ordenará que esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar. Sabe como é que você examina o coração? Por aquilo que a gente fala. A boca fala do que está aqui, ó. Pessoas que são culpadas não têm misericórdia. Não, porque todo mundo aqui é culpado. Quem está sentado e quem está em pé. Eu estou culpado, você também é. Mas o culpado que não é perdoado, ou que não se perdoa, ele tem um pavio desse tamanho assim. Ele tem um ódio. Ele tem uma maneira de julgar que é muito cruel. Você lembra da moça que ia ser apedrejada? Ela foi pega no adultério. Ai, que escândalo! Bora apedrejar? Aí Jesus diz, pode apedrejar. Mas ele fala, tem que ter um primeiro. Aquele que não tem culpa, não tem pecado, manda a primeira. Porque se tivesse um ali que mandasse uma primeira, todo mundo ia mandar. A escuridão é a maneira de você examinar. Quando a pessoa fala, e eu fico percebendo, e eu não estou aqui, repare em você mesmo.
O que que gira a tua conversa em torno de quê? Em torno dela, minha ex. Em torno dele, ele me enganou, me roubou. Em torno daquele que cometeu um abuso, uma injustiça. A minha conversa gira em torno de quê? Porque é isso que domina você. De fato, gente, tem gente que só fala de dinheiro, tem gente que só fala de mulher ou de homem, tem gente que só fala da vida dos outros. Esse é o teu Deus, é isso que está aí, isso é uma idolatria que está aí. Então, quando você vai investigar a razão da praga, não fica pensando que é por acaso, ficou endemoniado por acaso. Isso não é para mim não, pastor. Eu conheci, na minha vida de pastoral de libertação, 2 ou 3 pessoas que sabiam que estava endemoniado, o resto não sabe. Não sabe. Ele atribui aquele monte de fracassos aos outros. É isso que está acontecendo aqui. Existe uma completa ausência de discernimento espiritual. Aí eu vou pedir, está lá. 1 Coríntios capítulo 12, diz que o Espírito de Deus distribui dons. Línguas, interpretar línguas, profecia, ciência, sinais e maravilhas, e discernimento de espíritos. Presta atenção. Não é discernimento espiritual, são 2 coisas diferentes, em palavras diferentes. Discernir espíritos não é a mesma coisa que discernimento espiritual. Porque tem gente que vê o mal, mas não enxerga o maligno. Fizeram uma macumba para você, então e daí? Não, tem um problema espiritual, mas e daí? Como é que eu resolvo isso? O que adianta eu falar isso se eu não dou a chave da saída do labirinto? Ele está no labirinto. Quer dizer, você está dizendo para ele o que ele já sabe. A palavra de Deus, ela é viva, diga viva. Imagina no organismo vivo, ela é viva, ela produz eficazmente alguma coisa. Ela é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É uma arma de guerra. A espada naquele tempo era o fuzil R15 de hoje. Naquele tempo, a espada de 2 gumes era a arma do exército vencedor de Roma. Ele está comparando a uma arma poderosa, afiada, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quando a pessoa fala assim, pastor, eu estou com esse problema, onde é que eu busco a saída? Na vida dela. Não é por acaso. Não foi um sorteio que você deu azar. Não foi. Então, por trás de uma ponta solta, de algo que você não consegue se livrar, pastor, não consigo expulsar isso da minha vida. Existe uma razão para isso. E é por isso que eu tenho que educar a igreja. Por isso que eu vou fazer esse curso de 7 a 8, de cura e libertação. Por quê? Porque existe um remédio. Existe um tratamento, existe uma liberdade. O problema é que tem gente que se acostuma com isso há tanto tempo que não quer mais resposta. Desde quando acontece isso? Ele é um menino. Não, mas desde a infância, eu estava com ele no colo. Tem gente que está sofrendo isso desde a infância. Ele está sofrendo. Ele sabe que ele sofre. A palavra de Deus, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Sabia que eu vou ter que tratar com Deus? Sabia? Sabia? Deus um dia vai me chamar, Ele vai te chamar, Ele vai te chamar. Pastor Arthur, Ele vai te chamar, Ele vai te chamar. Você é pastor? O que você fez com a minha noiva? O que você fez com a minha igreja? Eu não deixo ninguém chamar a atenção da igreja. Eu não deixo ninguém bater na igreja. O pastor hoje deu chicote. Não, chicote a vida já dá. Você nasce num mundo que jaz no maligno. Eu preciso é diferente. Eu preciso apoiar, é sustentar, é alimentar, é proteger, é levar para Jesus. Se eu não levo você para Jesus, eu não faço o meu trabalho. O papel do pastor é ataviar, é preparar a noiva para o encontro com o cordeiro. Imagina, se você chega com um cordeiro todo estrambelhado. Você vai para um casamento de chinelo de dedo? Vai? Você vai?
Tem gente feia, gente, que no casamento fica bonito. Já viu? Pô, quem é esse cara aí? Já viu? O cara é feio, mas aí ele bota um terno, ele, né, pô, rapaz, você vê que o moço é tão feio, parece que ele caiu de sexta idade, cara no hidrante. Aí, no casamento, ele está bonito. Você já viu a cara do noivo? Repare, todo mundo quando a noiva é, todo mundo olha para a noiva, não olha para a noiva? Faz um teste, próximo casamento que você for, olha para a cara do noivo. Ele está chorando, emocionado, o olho dele está brilhando. É assim que vão estar os olhos de Jesus quando ele vê você entrando no céu. Sabe qual é o meu papel? É levar você para o céu. Eu só quero isso. Quero levar a tua casa para o céu. Mas eu não consigo sozinho, você vai ter que me ajudar. Existem questões que você vai ter que resolver. E a resposta disso tudo está na Bíblia. Tem muita gente, existe algo chamado iniquidade doméstica, que é o pecado que a gente aprende e ensina em casa. Não se engane. Quando 1 Pedro 18 fala sobre isso, ele diz que nós aprendemos, Cristo, nós fomos comprados da vã maneira de viver que nós recebemos por tradição dos nossos pais. E aí, se você não aprender a romper com a iniquidade dos pais, você vai continuar repetindo, e você vai continuar ouvindo da tua mulher, do teu marido, ser igual ao teu pai, ser igual à tua mãe. Essa liberdade, às vezes as pessoas não entendem isso. Quem já ouviu falar em demônio familiar? Já ouviu falar nisso? Alguém já ouviu falar nisso? Levanta a mão para me ajudar, pelo amor de Deus. Já ouviram falar, demônio familiar? Está aqui, ó. Isaías 8. Consultai aos espíritos familiares. É aquele demônio que fica passando de geração em geração. Eu não prego libertação em culto de domingo, sabia? Mas eu preciso falar sobre isso. Porque isso é bíblico, é um tema bíblico. E é um tema que Deus me deu para eu levar para as nações. Eu não posso deixar de falar disso para a minha igreja. É por isso que, a partir de 12 de fevereiro, a gente vai começar o culto de libertação. A gente tentou dizer que a gente não era aquilo que a gente é. Não, fazer o quarta-feira é um culto avivado. Não é. É um culto de libertação. Porque tem um monte de gente aprisionada, que não consegue sair, e a gente tem um hospital dentro da igreja e não trata o povo. A gente vai continuar com oração, a gente vai continuar com fé, vai continuar com palavra, mas a gente vai ter que expulsar aquilo que está machucando. O espírito é familiar, sabe por quê? Porque o alimento é familiar. Espírito familiar se alimenta de pecado familiar. Vamos ver aqui, presta atenção. Quando um espírito imundo sai do homem, olha para o pastor. Espírito imundo não sai da caneta laser, não sai do microfone, não sai do sabonete, da camiseta que te deram. Um espírito precisa de um corpo para manifestar. É por isso que os demônios lá de Marcos 5, de Mateus 8, Jesus expulsa do endemoniado gadareno, ele fala assim, nos manda para os porcos, eles precisam de corpo, eles não têm casa. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra repouso. Ele vai voltar para quem alimentava ele. Voltarei para a minha antiga casa de onde saí, encontro ela limpa, vazia e adornada, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Aí vem os 7 ventanias, 7 facadas. São nomes que a igreja não precisa e nem interessa saber. Mas a vida dele fica mais desgraçada ainda. Quando a gente fala sobre isso, tem gente que se arrepia. Mas você precisa entender que Deus entregou para você algo que você não pode desprezar, nem que seja para você usar dentro da sua casa. Gente, tinha uma criança sofrendo. Nem o próprio pai e nem os discípulos, você é discípulo, conseguiram resolver o problema. Pior do que isso, a igreja fica discutindo, enquanto tem gente que está amargurada, está amargurando derrota. O diabo não tem casa para morar. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está falando que existe uma permissão. Gente, de verdade, é permissão. Não dar lugar é não permita. Não dê jurisdição.
Sabe o que os crentes falam? Linguagem de crente. Deu brecha. Não é isso? Gente, olha para o pastor aqui. Todo mundo dá brecha. O problema é você não deixar a brecha aberta. Pecou, querido. Se arrepende, se afasta, confessa seu pecado, pede o sangue da cruz, Jesus purifica, acabou. E é para frente que se anda, viu? A temporada do caranguejo vai acabar agora. É para frente que a gente anda, não é para trás. Ah, pastor, eu fiz e errei, todo mundo errou. A Bíblia vai dizer em Romanos 10 que todos pecaram, todos. E todos destituídos estão na glória de Deus. É por isso que a gente precisa de Jesus, para voltar de volta a Deus. Mas o diabo, ele não tem casa. E aqui, gente, a gente vai encerrar. Eu preciso ler esse texto de Marcos 5. Pois Jesus lhe tinha dito, ele está lá na região de Gádara, ele tinha encontrado um endemoniado com a legião. Gente, uma legião de 2 a 6 mil homens, uma legião romana. Por que o nome dele é de legião? Legião, porque é uma tropa de guerra, é um enfrentamento, gente. Saia deste homem espírito imundo, e implorava com insistência que não os mandasse sair daquela região. Aí não dá a impressão que o demônio é territorial? Sim ou não, gente? Dá. A igreja de Pérgamo, está lá onde está o trono de Satanás. Daniel orou, não, o príncipe da Pérsia não me impediu. Os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Quando o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. E o povo começou a suplicar para que Jesus saísse do território deles. Presta atenção. As pessoas vão ficar com medo do que Deus faz na sua vida. Quando você se converte, as pessoas falam assim, ele está diferente demais. Ela mudou demais. Tem gente que não percebe isso porque nasce em lar evangélico. Como eu não nasci num lar evangélico, a minha conversão assustou a minha família. Porque eu aparentemente era um homem feliz. E mamãe dizia assim para mim, você não precisa disso, você não precisa ser crente. Mas eu sabia que eu precisava. Eu não tinha sossego. A minha alegria, ela era uma mentira. Era uma alegria sem paz. E era uma maneira de disfarçar. Era um disfarce. Mas eu precisava era de Deus. Precisava mesmo. E quando as pessoas veem a gente em perfeito juízo, viram um endemoniado, aquele louco andava no sepulcro, ele vivia no cemitério, um perdido, um violento, assentado, vestido em perfeito juízo. Aquilo assusta as pessoas. Aí sabe o que as pessoas fazem? Expulsam Jesus. Eu não quero crente na minha casa. Não traz pastor aqui, eu não quero uma célula na minha casa não, hein? É assustador quando o teu pecado é exposto pela santidade do outro. Olha para o pastor, as pessoas vão ver Jesus na sua vida, sabia? Sabia que o mundo espiritual reconhece Jesus em você? Sabia que o mundo espiritual sabe que você é crente? Está pensando que vai ter engano? Não tem engano não. Leia Mateus 25, os anjos, naquele dia final, vão separar para a direita e para a esquerda, e falar assim, como quem separa a ovelha de bodes. Ele fala assim, é interessante, Jesus diz, não se enganarão. Você tem uma marca, sabia? A presença de Deus em você deixa uma marca visível ao mundo espiritual. Você talvez nem conheça isso, mas está lá. Por que uma casa fica endemoniada, pastor? Demônios são atraídos quando a palavra de Deus é rejeitada, quando o pecado é bem-vindo, quando a iniquidade é festejada. Tem gente que está fazendo selfie com pecado, crente, publicando em rede social. Eu publico em rede social, você pode ser feliz à vontade, mas tem gente que está fazendo propaganda de pecado em grupo de WhatsApp. A iniquidade, ela é celebrada e Jesus é banido.
É isso aí. Na verdade, os demônios não são territoriais. Os pecados é que são. Você tem um pet em casa, um cachorrinho. Você vai chegar agora na hora do almoço, ó, vai abrir o saco de ração, ele vai vir com o rabo abanando. O teu gatinho que fica na rua o dia inteiro, na hora que você bota o leite no pires, ó, ele chega na hora. E é isso que Jesus diz. Haverá mais tolerância para Sodoma, uma cidade imoral. Pensa numa cidade imoral, onde a nudez, onde a perversão era terrível. Eles vão ter menos rigor na hora do julgamento. Aí de você, Corazim, aí de você, Betsaida, cidades onde aconteceram milagres, ali do lado de Cafarnaum, o ministério de Jesus acontece ali. Eles viram aquilo que ninguém viu, o que eu não vi, o que você não viu, eles viram. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem lá na Síria, em outro país, em Tiro e Sidom, cidades da Síria, naquele tempo não tinha essa ideia desse Estado-nação, mas era um povo. Há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, Pedro morava em Cafarnaum, é a cidade de Pedro, o pescador, o apóstolo. Está pensando que você vai ser levado para o céu? Você vai descer para o inferno. A gente tem que entender que tem pessoas perto da gente, tem que se animar por isso, que vão depender de você. Se você não orar, se você não se consagrar, não vai acontecer. Existem castas que não saem com coisa alguma, não saem. Leia Mateus 17, Jesus diz, essa casta é diferente, só jejum e oração. Você está lutando há anos, se não houver intimidade com o Pai. O jejum é uma intimidade que você vai ter, você vai mergulhar no azeite, você vai mergulhar no óleo. O jejum atrai Deus, você nunca leu isso. O jejum pega Deus e traz Ele para o teu campo de combate. Não é para você fazer maluquice, mas é consagração. Por que nós não conseguimos expulsar? Porque faltou fé, porque faltou intimidade, porque faltou oração, porque faltou jejum, porque faltou a palavra. Gente, vamos começar um ano novo que nem um foguete, gente. Tem que abrir o tanque da tua vida de combustível e colocar ali uma gasolina poderosa, que é a gasolina de aviação, de altíssima octanagem. Bota uma gasolina de foguete. De verdade, gente, as pessoas vão precisar de você. Eu levei meu pai para Jesus, levei meus irmãos para Jesus, levei minha esposa para Jesus, levei meus amigos para Jesus. Sabe por quê? Porque eu tomei isso como meu. Uma vez eu tive um sonho, eu não sei se foi assim, eu vi as pessoas sendo lançadas no inferno. Eu vi nesse sonho, nunca mais esqueci esse sonho. E hoje eu sou movido pela eternidade. Eu tenho responsabilidade sobre vocês. Vocês estão vendo aqui um pastor, gente. O que vocês veem na minha vida? Eu prego alguma coisa para vocês que eu vivo diferente com a minha esposa, que eu não tenha vivido com meus filhos, eu não tenho feito com meus netos. Eu tenho tentado ser aqui exemplar. Quantas vezes vocês me veem aqui, pô, pastor, está num tempo de consagração? Vocês reparam isso? Você vê que eu vou ficando até com o rosto abatido, não é? Eu tento disfarçar, porque Jesus diz, quando você jejuar, não jejue os homens, mas para você se animar a fazer isso, porque isso produz vitória para você. Cuidado com a omissão, não dê de ombros, não largue no colo do seu marido, não diga assim, a culpa é da minha esposa, o problema é meu, a questão é sua. Existem respostas que aquele pai deu, que são libertadoras. E tem uma outra mulher aqui, vou ler o último texto, que eu ainda estou no horário. Certa mulher cuja filha, olha, uma criança, hein, estava com o espírito imundo, criança, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, não era crente, não era evangélica, não era da bleia, não era da presbiteriana, não era da comunidade, não era pentecostal, não era ortodoxa, não era luterana, não era católica, era uma cirofenícia, ela era uma pagã. Quer que eu seja mais claro para você?
pagã, rogava a Jesus que expulsasse sua filha o demônio. Aqui, nesse parente, tem uma história. Os discípulos desprezam ela, mandam ela embora. Jesus fica calado um tempo. Jesus diz: não vou dar, não é lícito dar o pão de filhos aos cães. Gente, aquela mulher é humilhada, dentro da humilhação dela. Olha a resposta dela: até os cães comem daquilo que eles jogam fora. Eu não quero tirar o que é de ninguém, eu quero me aproveitar daquilo que eles não querem. Eles não querem, eu quero. O teu povo não quer liberdade, eu quero. O teu povo não quer libertação, eu quero para minha filha. Ela busca. Aí Jesus diz: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Olha para o pastor: o que você deixou em casa? O que você deixou lá escondido? O que você deixou para trás? O que ficou aberto do ano passado para cá? Você precisa ter essa resposta. Como é que você quer reagir? De verdade, gente. Eu oro para que o Bom Retiro seja uma igreja que tenha respostas do Senhor na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Existe uma resposta de Deus para um problema que está na sua vida, na sua casa. Ah, pastor, eu não tenho filho endemoniado. Mas tem filho perdido, tem pai perdido, tem mãe perdida, tem vizinho perdido, tem uma área da vida perdida. Existe uma resposta do céu por causa da tua resposta. Jesus pergunta para aquele homem: se podes. Você sabe o que você está falando, meu chapa? Tudo é possível àquele que crê. Você crê que esse ano vai ser diferente? Levante sua mão, diga: eu creio. É necessário falar. Deus quer ouvir da tua boca. Você crê que esse ano vai ser um ano diferente? Então diga: eu creio. Vamos orar, nós vamos louvar. Eu quero orar por todos vocês. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos fazer uma grande corrente de oração. Temos um louvor? Então nós vamos lá. Pega na mão da sua esposa, seu marido, seu amigo. Vem sozinho, vem sem pegar na mão. Vem aqui para frente, todo mundo. Nós vamos orar. Vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Vamos orar? Conta para Deus aí o tamanho do problema. Diz aí: desde quando acontece? Desde a infância? Desde quando está acontecendo? Qual é a repetição? Qual é a dificuldade? Qual o problema? Por que você chega perto de Jesus? Alguém tem que se meter, como aquele pai se meteu. Os discípulos estavam discutindo e o pai falou: o problema, Deus, é que meu filho está com um problema e teus discípulos não fizeram nada. Está na hora da gente ser o discípulo da fé. Está na hora de você ser o discípulo da oração, da palavra, do jejum. Está na hora de você ser a resposta para a sua vida. Você tem que ser a resposta para a sua casa. Você tem que ser a resposta nesse mundo. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, nós saindo do lugar, dando esses passos para frente do altar,
nós estamos dizendo diante do Senhor que nós queremos a liberdade para a nossa vida. Existe uma resposta em cada um desses passos, para que o Senhor, Pai, também dê uma ordem, para que saia da nossa boca a autoridade do nome de Jesus. Todo espírito imundo que tem atormentado, oprimido, tentado, eu repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Toda fortaleza do inferno, todo cativeiro maligno, nós destruímos pela fé, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Toda loucura que tem destruído as famílias, toda confusão é retirada em nome de Jesus. Senhor, nós lançamos uma palavra de paz, para que os lares sejam seguros, para que as casas sejam plenas da tua presença, assim como o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Que o Senhor abençoe a casa dos teus filhos, que a manifestação da glória do Senhor na vida deles assuste o povo perto dele, para que digam: só o Senhor podia ter feito isso. Que eles sejam o verdadeiro milagre do Senhor, para que eles deixem um rastro de fé, para que eles apontem a direção do Senhor, para que eles levem mais vidas ao teu Filho Jesus, para que o Espírito de Deus na vida deles continue convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e o teu nome seja exaltado. Nós te glorificamos e nós te entregamos, Senhor Deus, toda a nossa fé. Esse grãozinho de mostarda, é essa fé, Senhor Deus, que nós entregamos no teu altar, como uma resposta à tua palavra, e nós esperamos teu poder sobre nossa vida, em nome de Jesus. Amém.